Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós pela graça do nosso Deus e no momento mais importante do nosso culto, que é o momento que nós abrimos a palavra de Deus e pensamos com Deus, né? Amém? Muito bem-vindo estar aqui conosco nesta manhã de domingo, né? E com certeza Deus vai falar aos nossos corações, já está falando, e eu creio que o inimigo está muito desesperado, porque nós estamos com a palavra de Deus aberta, amém? Então, se você pode, abre comigo a sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios capítulo 1, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de podermos dar ouvidos à sua palavra, pensar com o Senhor e caminhar na luz da sua palavra, correr a corrida da fé, ó Pai, de cabeça erguida, confiando que o Senhor está cuidando de cada um de nós neste momento. Por favor, Senhor, vai de encontro a cada uma das nossas necessidades, seja ela física, seja espiritual. Ó Pai, aqueles que estão clamando com uma cura física, toca, Senhor, cura, sara as feridas, transforma-nos, ó Pai, de dentro para fora. Ó Pai, que privilégio que nós temos de sermos transformados dia após dia, de dentro para fora, por meio da sua palavra. Ó Pai, te agradecemos por esse momento tão especial e pedimos, Espírito Santo, fala com nossos corações neste momento, por favor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 28 está escrito: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Uau! Olha, amados irmãos, Deus escolheu as coisas loucas, fracas, humildes e desprezadas do mundo. Olha, interessante, que privilégio para nós sermos escolhidos por Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 16, ele diz o seguinte, João 17, versículo 16, Jesus disse: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus disse isso, né, na sua oração em favor de cada um de nós. A nossa pátria, ela não é aqui, neste mundo tenebroso. A nossa pátria é celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20, fala que a nossa pátria é celestial. Né? Jesus disse em João capítulo 14, versículo 1 e 2, olha, eu vou adiante de vós, vou preparar mansões celestiais, e depois de ter concluído, voltarei e para vos buscar, e onde eu esteja, vocês também estarão comigo. Jesus foi na frente, ele está concluindo as mansões celestiais, a nossa pátria celestial. Um dia estaremos todos juntos na presença do Senhor, todos aqueles que são nascidos de novo. Não é aqueles que vão na igreja, não é aqueles que são religiosos, não é aqueles que falam coisas boas, que fazem caridade. Estou falando daqueles que são verdadeiramente nascidos de novo, lavados pelo sangue de Cristo, que tiveram os seus pecados cancelados, perdoados na cruz do Calvário, os verdadeiros nascidos de novo. Estes, sim, a pátria deles é celestial. Jesus foi adiante preparar mansões para cada um de nós que somos verdadeiramente nascidos de novo. Não estou falando de ser religioso, não estou falando de fazer caridade. Deve ser feito, porque Jesus disse que
nós fomos dotados para boas obras, mas isso não nos leva ao céu. O que nos leva ao céu é a obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. E se você não tem esse entendimento, você não é nascido de novo. Você precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Amém? Olha, nós temos visto nos últimos domingos, falado no final do ano, sobre este mundo tenebroso, a malignidade deste mundo tenebroso. Jesus disse: Pai, eu te peço que os guarde do mal neste mundo tenebroso. Jesus orou por cada um de nós que estamos neste mundo tenebroso. Sabe, nós vimos várias vezes em Efésios capítulo 6, versículo 12, que este mundo tenebroso é governado por espíritos do mal. Espíritos do mal. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. A nossa passagem aqui é provisória. A nossa pátria é celestial. Sabe, amados irmãos, muitas vezes nós erramos, né? E mesmo sendo escolhidos por Deus, nós sabemos que Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus escolheu você e a mim. Por que Deus nos escolheu? Por que Deus escolheu você e eu para que pudéssemos viver a vida de Cristo aqui na terra? Porque Deus escolheu você e eu para corrermos juntos a corrida da fé. Sabe, muitos poderosos, sábios, foram simplesmente rejeitados. Não porque eles eram sábios ou poderosos, mas porque eles estão com os olhos voltados para o que é terreno e não para o que é celestial. E Paulo disse: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Então teve muitos sábios chamados. Teve sábios chamados, mas não muitos, perdão. Teve poderosos chamados, mas não muitos poderosos. Nem muitos de nobre nascimento, mas teve pessoas de nobre nascimento chamadas. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas, as desprezadas. Nós, muitas vezes, somos desprezados, fracos. Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que sou forte, porque tenho a minha dependência completa naquele que me escolheu, naquele que me chamou das trevas para a verdadeira luz, Jesus Cristo. Muitas vezes, como escolhidos de Deus, separados por Deus, para viver neste mundo tenebroso como luzeiros, como está escrito em Filipenses 2, luzeiros deste mundo tenebroso, às vezes, nós erramos. Erramos, sim. Erramos nas nossas escolhas, sim. Erramos nas nossas escolhas. Por não buscar a direção de Deus nas decisões, erramos. Mas pense comigo, Deus não erra nas suas escolhas. Deus não errou quando Ele escolheu você e a mim. Deus te escolheu e me escolheu. Quem éramos nós? Quem éramos nós? Quem sou eu? Quem é você? Quem éramos nós? Nós éramos pobres pecadores. Pobres pecadores. E sabe, aí está a dificuldade de muitos sábios e de nobres nascimentos de não aceitar que são pobres pecadores, que precisa de arrependimento, precisa do perdão da obra consumada por Jesus no Calvário, e por isso não nasce de novo, não fazem parte da família de Deus, não faz parte de um povo que Deus separou, que Deus escolheu. Mas Deus nos amou de tal maneira, e mesmo sabendo que às vezes iríamos falhar, iríamos fracassar, Ele nos escolheu, Ele nos separou para Ele. Deus não errou quando te salvou, quando me salvou. Deus não errou. Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um plano para a minha vida. Sabe, como nós temos andado no plano de Deus para as nossas vidas? Talvez você, por não entender todas as coisas que estão acontecendo na sua vida, já pensou em desistir, em abandonar sua confiança em Deus,
ou até mesmo duvidou que um dia muito especial ele te escolheu para que você possa ir e dar muitos frutos, como está escrito em João capítulo 15, versículo 16. Jesus disse em João 15, versículo 16: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Olha, não foi vocês, nós que escolhemos a Jesus. Ele nos escolheu e nos separou para ele. Somos ovelhas do seu rebanho. E nós ouvimos a sua voz e caminhamos na luz da sua palavra, como escolhidos de Deus. Não desprezamos a palavra de Deus. Pelo contrário, nós permitimos que a palavra de Deus nos mude, nos transforme de dentro para fora. Essa é a verdade da nossa vida. Pense comigo nessa manhã sobre a vida de José e Jacó. 2 personagens da palavra de Deus. Pense comigo sobre esses 2 homens. Né? A história da vida de José está revelada no livro de Gênesis, em 13 capítulos do livro de Gênesis. No Novo Testamento, fala pouco sobre José. Quem é José? Quem foi José? Em Gênesis 37, fala que José é o filho primogênito de Raquel e Jacó. É o primogênito, porque ele teve o Benjamim ainda. Então, o primogênito de Raquel e Jacó é José. E quem foi Jacó? Quem foi Jacó? Eu falava muitos caminhos. Quem foi Jacó? Não falei nada. Quem foi Jacó? Se soubéssemos, olha, se nós fôssemos escolher quem seria usado por Deus, Jacó não seria uma escolha ideal para nós. Não seria. Mas ele foi uma escolha perfeita de Deus. Jacó foi uma escolha surpreendente. Jacó foi uma escolha surpreendente. O nome de Jacó significa enganador. Ele é o filho mais jovem de Isaac. Ele passou a perna no seu irmão Esaú, roubando a bênção patriarcal. Depois fugiu para a terra do seu tio Labão, em Padã Arã, no norte de Israel. Ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, mas foi passado para trás por seu tio Labão, que deu Lia como sua esposa. Jacó era decepcionante e foi enganado também. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Jacó não foi uma grande figura como pai, porque Deus, aí você e eu nós poderíamos perguntar, mas por que Deus escolheu Jacó, sendo ele assim enganador, não foi um bom pai, mas por que Deus escolheu Jacó? Jacó falhou várias vezes como pai. Ele era passivo com seus filhos, era indiferente quanto ao tratar dos seus filhos. Isso é um problema sério para a nossa atualidade, para nós que estamos hoje no início de 2024. Isso é um problema, viu, pais? Ser passivos na educação de seus filhos. Em Gênesis 34, versículo 1 a 31, nós não vamos ler a história, mas você pode ler na sua casa. A filha de Jacó, Diná, foi estuprada por Siquém. Houve vingança por parte dos filhos de Jacó. Eles não deram ouvidos a seu pai, que tinha aceitado um acordo juntamente com os seus filhos. Ele tinha aceitado uma proposta vinda do pai de Siquém. Mas, sabe, os filhos de Jacó não deram ouvido a seu pai. Eles desobedeceram. Eles foram lá e vingaram Diná. Eles mataram não só o filho de Siquém, mas o filho de Siquém. Jacó não tinha controle sobre seus filhos.
está em Gênesis capítulo 34, versículo 26 a 31. Jacó tinha preferência para com seus filhos. Ele amava José mais do que amava os outros filhos, o que causou ciúmes nos seus irmãos. Em Gênesis 37, versículo 3, está escrito, Gênesis 37, versículo 3, Gênesis 37, versículo 3, está escrito: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de... A túnica feita para José não era para ser usada para o trabalho. A túnica significava que José não precisava mais trabalhar com seus irmãos. José se eleva sobre seus irmãos. Uma lição para nós, uma lição de vida para todos nós nessa manhã. Se deixarmos esse tipo de comportamento em nosso meio ou família, teremos sérios problemas. Teremos sérios problemas. Passividade é um problema nos lares evangélicos hoje. Escolher um dos filhos e amar mais do que os outros gera ciúmes. Olha, amados irmãos, pastor Charlie, que é o pastor principal da nossa igreja nos Estados Unidos, ele falou um pouco tempo atrás o seguinte, que nos Estados Unidos, hoje, 85% das pessoas nos presídios não tiveram os pais presentes na infância. 80% das mulheres mães solteiras vêm de lares que também não tiveram os pais presentes na infância. Vivemos dias onde celebramos a passividade. Somos indiferentes para com essas coisas. Aceitamos tudo sem reagir, pois achamos que essas coisas são naturais, fazem parte da vida. Tornamos-nos passivos quando aceitamos o que o mundo nos define, sem reagirmos. O mundo é maligno, é tenebroso, e nós não somos deste mundo. O mundo quer nos influenciar, não devemos permitir, e sim, nós é que devemos impactar este mundo com as boas novas de Jesus Cristo. Este mundo não pode nos influenciar, nem nos impactar. Nós somos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de fé, homens e mulheres que vivem por toda a palavra que procede da boca de Deus. Somos escolhidos, separados para Deus. Sabe, você pode ser não que o pastor está sendo arrogante, mas é isso que a palavra de Deus fala. Se você não tem esse conhecimento, você não tem o Deus verdadeiro na sua vida. Quantos dos filhos de Deus, nessa manhã de domingo, estão agindo com passividade no chamado com Ele? Muitos estão desistindo de serem usados por Deus, porque estão sendo influenciados por este mundo tenebroso e pelas pessoas deste mundo tenebroso. Afinal de contas, dizem eles, se não estivermos andando com o mundo, como o mundo nos define, vamos sofrer, ficar sem dinheiro, sem dar boa educação aos filhos. Sabe, amados irmãos, isso é natural, é carnal e não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Não adianta você ser uma boa pessoa, ser caridosa, diante de Deus, boas obras, se não tem Jesus como ponto principal, nascido de novo, não faz nenhuma diferença. O que faz a diferença é um coração alicerçado com a palavra de Deus, conectado com Jesus Cristo diretamente, nascido de novo. Aí sim, as boas obras farão diferença, porque serão, sabe, direcionadas pelo Espírito Santo que nos selou no momento que nascemos de novo. Nós andamos de fé em fé. Deus é quem cuida de nós. É Ele que supre as nossas necessidades e nos promove nas dificuldades que temos neste mundo perverso. O que praticamos é o que confiamos. O que nós confiamos
é o que nos define. Se a nossa confiança estiver fundamentada na palavra de Deus, logo ela nos definirá. Quem nós somos e para onde estamos indo está revelado na palavra de Deus. Preste atenção. O que praticamos é o que confiamos. O que nós confiamos é o que nos define. Se a nossa confiança estiver fundamentada na palavra de Deus, logo ela nos definirá. Quem nós somos e para onde estamos indo está revelado na palavra de Deus. Somos o que somos pela graça de Deus. 1 Coríntios 15, 10. Somos o que somos. Viu? Você que acha que nós estamos sendo arrogantes nesse momento, falar que nós somos escolhidos por Deus, separados para Deus. Somos o que somos pela graça de Deus. 1 Coríntios 15, 10. Somos filhos de Deus. João 1, 12. Somos parte da família de Deus. Efésios 2, 18. Somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tito 2, 14. Somos sacerdotes santos. 1 Pedro 2, 9. Somos pedras vivas em uma construção que está sendo construída por Deus. Logo, estamos conectados uns com os outros. E Cristo, Jesus, está conectado conosco como a pedra angular, como está escrito em João, capítulo 2, versículo 4 a 7. Fomos colocados em cima de uma rocha, que é Jesus Cristo, inabalável. Inabalável. Deus sabia que às vezes iríamos falhar, que iríamos fracassar, mas Ele nos escolheu a si mesmo. Nos chamou e nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem poderá separar-nos do amor de Deus? Será tribulação, angústia? Será fome, espada, nudez, altura, profundidade? Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nada neste mundo poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 32 a 36. Precisamos ser ativos em nosso chamado. Precisamos ser ativos em nosso chamado. Mesmo que aparentemente pareça perda para nós, Deus está atento a cada passo de fé que damos. Não perca a oportunidade de ser uma bênção nas mãos de Deus. Não perca a oportunidade. Deus te chamou, Deus te escolheu para que você seja uma bênção nas suas mãos. Podemos lutar contra a passividade. Precisamos levar a sério nossa vida espiritual com Deus. Muitos estão focados em seus trabalhos e distraem na vida familiar. Famílias estão sendo destruídas em nossos dias porque estão sendo passivos. Não estão levando a sério a vida com Deus. Não estão levando a sério a vida com Deus. Muitos simplesmente dizem, tanto faz, e daí? Vou viver do jeito que eu penso, do jeito que eu sei, do jeito que eu quero. E estão naufragando na fé. Sabe? Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida eterna. Efésios 6, 12. Quem governa este mundo mal são espíritos enganadores e malignos. Forças do mal. Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: aquele que sabe o que é certo a fazer e não faz, nisso está pecando. Passamos tanto tempo com coisas que não têm valor diante de Deus e acabamos sendo passivos no nosso caminhar com Deus. Não seja indiferente com as coisas de Deus. Não seja indiferente. Não troca o eterno pelo imediato.
Se nós trocarmos o eterno pelo imediato, você pode, até nesse momento, estar tudo bem, mas vai vir as consequências, os problemas. E não adianta culpar ninguém, senão a si mesmo, por ter sido passivo, indiferente com as coisas de Deus. É sério, a vida com Deus é sério. É sério. José é um personagem interessante da Bíblia. Assim como seu pai Jacó, José era um fofoqueiro. Viu? José era um fofoqueiro. Ele via os erros dos seus irmãos e voltava e fofocava para seu pai. Os seus irmãos o odiaram. Eles queriam ter a posição de José, um desejo pecaminoso. Tiago, capítulo 3, versículo 16, está escrito, Tiago 3, 16, está escrito, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Em Gênesis, capítulo 37, versículo 18 a 36, os irmãos de José planejaram fazer o mal contra ele. Sabemos o que é não gostar de alguém, não é verdade? O problema está em nós, dentro da gente. A inveja destrói relacionamentos. Podemos tratar com os irmãos, porque todos nós, em algum dia das nossas vidas, já fizemos algo terrível. Todos nós. Em algum momento das nossas vidas, já fizemos algo terrível. Podemos tratar com os irmãos, perdoar, amar e correr junto a corrida da fé. Mas juntos, correr a corrida da fé significa estar congregando, alimentando a palavra de Deus, vivendo o que Deus nos instrui a fazer por meio deste livro, a sua palavra. A história de José é instrutiva para nós nesta manhã. Revela que Deus trabalha atrás da cena para cumprir sua palavra em nossas vidas. Deus está trabalhando em áreas difíceis para cumprir seu plano em nossas vidas hoje, nesse exato momento. Em Gênesis, capítulo 45, versículo 2 a 10, né? José diz, vamos ver, olha o que José diz. Em Gênesis 45, versículo 2 a 10. Vou ler para os irmãos, que é muito interessante. Depois de 13 anos como escravo, José foi levado ao primeiro debaixo de Faraó. E seus irmãos vieram buscar comida. E aqui, quando José se revelou aos seus irmãos quem ele era, os seus irmãos que o venderam como escravo, que o jogaram ele numa cisterna, que o odiaram, que planejaram contra ele. Agora José, como primeiro debaixo de Faraó, no Egito, recebe os seus irmãos. 45, versículo 2 a 10 está escrito. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios os ouviram e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então, disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque havedes me vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já há 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida com um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhes, assim manda dizer o teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim,
tu, teus filhos e os filhos dos teus filhos, e teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Olha, a convicção de José, não foi vós que me vendeste para o Egito, mas Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vida na terra. Às vezes estamos vivendo um problema sério em nossas vidas como escolhidos de Deus. Mas Deus tem um propósito para esse problema. Deus tem um propósito, tudo vai passar. E lá na frente nós vamos saber qual foi o propósito, o porquê Deus permitiu que tais coisas acontecessem conosco. José foi vendido como escravo, acusado de traidor, jogado numa masmorra, 13 anos, sofrendo. Mas chegou o dia que ele foi promovido, e ele chegou para seus irmãos e disse, olha, foi para a preservação da vida. Deus me enviou adiante de vós. Todo o problema, tudo que aconteceu, todos os problemas, tudo que aconteceu, para que eu estivesse aqui, nesse exato momento, para a preservação da vida na terra. Talvez Deus vai usar você. Tudo que você está passando hoje, seja para que Deus alcance uma pessoa, lá no futuro, ou uma família, ou uma cidade, ou uma nação, não sabemos. No caso aqui de José, foi para que houvesse a preservação da vida na terra. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José disse para os seus irmãos, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Apesar de não entender todas as coisas, precisamos crer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Alguns filhos de Deus só percebem o seu agir quando passa por momentos difíceis em sua vida. Somente assim percebe o mover de Deus nos detalhes. José teve 2 filhos. Manassés, que significa Deus me fez esquecer toda a minha angústia do passado. E o segundo filho, Efraim, que significa Deus me fez prosperar onde ninguém prospera. Então, quando José olhava para os seus 2 filhos, ele lembrava que o seu passado já tinha passado. Não tinha mais passado diante de Deus. A questão dele era o presente e o futuro. Olhava para o outro filho, Deus me fez prosperar onde ninguém prospera. Deus escolheu Jacó e José. E Deus escolheu você. E Deus escolheu a mim. O mundo nos considera loucos por confiar em Deus. Às vezes somos desprezados e a fraqueza é uma realidade na vida de muitos de nós. Mas Deus nos escolheu, Deus nos separou para Ele, para viver neste mundo mal, que Jesus orou por nós, falando, Pai, não os tires do mundo, mas que os preserve do mal, em João 17, que nós vimos no início. Nós que éramos loucos, fracos e desprezados, Ele nos escolheu para destruir aqueles que se acham sábios, fortes e significantes. Nunca devemos esquecer que é a palavra de Deus que nos define e não este mundo tenebroso. Você e eu, nós somos muito importantes para Deus. Sejamos ativos na fé. Não devemos jamais retrair, mas seguir em frente, sendo disponível para Deus nos usar o chamado que Ele tem para cada um de nós. Não devemos ter medo de tomar um passo de fé. Deus se agrada quando assim agimos. Lembra de Esther e Mordecai? Ela foi escolhida para ser a rainha do reino de Assuero. E quando o povo de Israel estava em perigo de morte, ela foi um instrumento que Deus usou para livrar os judeus do perigo. Em Esther 4:14, está escrito, Mordecai falou para Esther, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento,
mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? E Esther disse, eu vou lá diante do rei. Se perecer, pereci. E ela foi. E Deus honrou o passo de fé de Esther. E ela foi o instrumento que Deus usou para a preservação do povo judeu no reino de Assuero. Esse mesmo povo lá do Irã que persegue Israel até o dia de hoje. Deus usou Esther. Ela foi um instrumento. Ela falou, olha, orai por mim, jejuai por mim, e eu vou encontrar com o rei. Se perecer, pereci. E ela tomou um passo de fé e foi, de cabeça erguida. E Deus honrou o passo de fé de Esther, escolhida por Deus. E Deus escolheu você, minha irmã. Deus escolheu a mim. Deus escolheu a nós, para que sejamos luz neste mundo tenebroso. Nós que somos considerados fracos, desprezados, loucos, Deus nos chamou, Deus nos separou para Ele, para sermos santos, separados para Ele. Deus nos escolheu para ser uma bênção. Não devemos ser passivos, indiferentes com as coisas de Deus. Deus está no controle e concluirá a boa obra que iniciou em nossas vidas. Paulo disse, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 28. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Não sejamos passivos. Não sejamos indiferentes com as coisas de Deus. Sejamos ativos. Sejamos pessoas, e homens e mulheres de fé, que vão rompendo em fé, porque Deus nos escolheu, nos separou para Ele com um propósito eterno. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. A nossa pátria é celestial. E um dia, muito em breve, Ele voltará para nos buscar. Amém? Se você não tem essa certeza de salvação, de vida eterna, talvez você já ouviu essa mensagem várias vezes, mas ainda não é nascido de novo. Não tem certeza da sua salvação. Olha, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Maria não é o caminho. Santos nenhum não são caminhos. O único caminho é Jesus. A única verdade é Jesus. E o único meio de chegar a Deus é Jesus. Jesus que disse isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem outro meio. Não tem mais, não tem dar um jeitinho. Jesus é o caminho. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para morrer. João capítulo 8, versículo 27, Jesus diz, com este propósito eu vim para essa hora. João 10, 18, Jesus diz, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele deu a sua vida na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados, e esse preço foi o sangue derramado uma única vez por toda a eternidade na cruz do Calvário. Então, a obra está consumada. Eu só preciso crer, arrepender dos meus feitos, e confiar nele, e falar, Jesus, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados, eu recebo esse perdão eterno, entra no meu coração e me salva. João 1,12, para todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Está vendo? Nem todo mundo é filho de Deus, mas a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Em Romanos 10, 9, Paulo diz, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está vendo? Será salvo. Em Efésios 2, 8 a 10, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de obras, é dom de Deus. Então é pela graça, não merecemos, nós só precisamos receber de graça, confiando na obra que Jesus fez na cruz por mim, por nós. Se você ainda não tem certeza da sua salvação,
Ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, de tudo que eu tenho feito até agora. Por favor, me dê um perdão eterno. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Obrigado pelo seu sangue derramado na cruz para me purificar, me lavar, me limpar, me justificar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Em teu nome, Jesus, eu agradeço por ter morrido por mim, por ter ressuscitado. E um dia muito em breve voltará para me buscar. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus disse, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13, está escrito: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então nós temos a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo. Vocês que estão assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, sabe, fala: pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como meu Salvador pessoal. Eu terei grande alegria em te servir e orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Sejamos firmes, ativos em nosso chamado. Fomos escolhidos pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Somos separados para Ele. E às vezes falhamos, às vezes fracassamos, mas o nosso fracasso não pode impedir Deus de nos usar hoje para a sua glória. Sacudamos a poeira, levantamos nossas cabeças e seguimos em frente, confiando e esperando sempre naquele que criou os céus e a terra e que enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. A morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Deus te abençoe, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida e sobre a sua família nessa semana, em nome de Jesus. Amém.